Bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Amando e Fernando. Hoje a gente vai estar conversando com profissionais da construção civil que vêm estudando e acompanhando conteúdos relacionados aqui ao método CBCS e vêm aplicando no dia a dia, nos projetos e mudando a forma de fazer as próprias execuções. Também estão trabalhando com clientes que vieram do próprio acervo de construção de baixo custo sustentável, o ACBCS. E eu só vou fazer algumas verificações iniciais aqui, que a gente está ao vivo em todo lugar. Diz que o som tá funcionando direitinho. E já já a gente vai estar começando aqui com o pessoal da Mood Arquitetura. Tá bom demais, tá bom demais. Tô vendo aqui. Bom dia, todo mundo aqui dando bom dia e tudo, certo? Pessoal do chat pode ir mandando perguntas, certo? A gente vai fazer algo bem livre aqui. O pessoal quiser mandar perguntas sobre como é ser um profissional e tentar entender a parte de métodos de construção, de baixo custo, sustentabilidade, como é construir pensando nos entornos, pensando nos materiais disponíveis e até materiais que não são da construção convencional. Hoje eu estou aqui com a Murilo e a Débora. Eles Bom dia, estão pessoal. formando a Mood Arquitetura. Um excelente nome, porque Mood Arquitetura de mudança e ao mesmo tempo iniciais deles. Bom dia e sejam bem-vindos. Obrigada. É um prazer estar com vocês, né? Espero que a gente venha somar aí para levar a sustentabilidade pelo país. Trazer mais pessoas Então, interessadas com a sustentabilidade. Vamos começar um pouco... foi mal. Pode dizer, Débora. Não, eu estava querendo dizer que era chamar mais pessoas, né, voltando ao interesse da sustentabilidade. Que é isso que a gente precisa, mais que tudo hoje em dia. Bom demais. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo ao redor. E eu gosto muito de pensar nisso de forma econômica com a Amanda, porque economia, a gente acaba pensando assim que é uma forma de utilizar materiais e os recursos de forma eficiente. E se a gente utiliza de forma eficiente, acaba que a gente tem que olhar o ambiente ao redor e o que cada coisa funciona mais utilizando menos, acaba sendo bom para todo mundo, né? Excelente ideia. Aí me diz uma coisa, vamos contar um pouco da história de vocês, né? Como é que tem sido o início da carreira de vocês? Qual é a formação de vocês e como foram os primeiros passos que vocês deram? Pode começar qualquer um, tirinho popar aí, quem quer começar? Bom, quer que eu comece, amor? Pode começar. Bom, começando por mim, então, né? Porque eu e o Murilo, a gente não começou logo de início trabalhando juntos, né? Então, eu comecei primeiro dentro de escritórios de arquitetura, fazendo projetos arquitetônicos, de interiores e luminotécnico, e trabalhando dentro da construção convencional, né? Pegava muita reforma mesmo, tudo com a metodologia convencional, né? Com tijolo, chapisco, reboco, emboço, pintura, ela quer tanto de mão de obra que a gente ia fazer uma obra pequenininha, né? E de repente estava um valor assim que dava para pegar o dinheiro e fazer uma construção do zero, né? E eu sempre me interessei por sustentabilidade. E eu e o Murilo, o Murilo também, né, é interessado nessa área e ele já trabalhava dentro dessa área, né, antes de mim mesmo, trabalhando com construções, utilizando estrutura de bambu. E assim, né, que começou a surgir a parceria, né, entre a gente,
Até então nós éramos amigos, né? A gente começou a namorar tem pouco tempo, e aí foi surgindo tudo de uma vez, foi rolando trabalho, foi rolando namoro, né, amor? Sim. A minha formação é engenharia civil, né? E eu trabalhava muito com evento temporário, então a gente construía eventos temporários pelo Brasil todo, com bambu, né? A gente usava muito esse material, usa muito esse material. Até a empresa que eu prestava trabalho chama Surya Eco Design, né? Que é uma empresa referência que faz os maiores eventos de alto padrão no Brasil, né? E a gente faz estruturas orgânicas, e eu sempre tive essa vontade de vir para construção, deixar de fazer construção temporária e começar a fazer construções permanentes, né? No início da minha carreira eu fui projetista, né? Tenho um grande conhecimento com projetos de infraestrutura, que era mais meu know-how. Já participei de alguns projetos de âmbito nacional, como eu tinha te dito, que um deles é a transposição do Rio São Francisco, né? Então, eu sempre estive interessado, né? E, assim, eu acredito muito no poder da mudança, né? E quando a gente conheceu vocês, a gente ficou maravilhado, porque tudo se conversava, né? Então, vocês trouxeram uma informação que a gente se apaixonou desde o início e metemos a cara e fomos buscando conhecimento. O que a gente Ótimo, já ótimo. Ah, buscando, a gente encontrou em vocês, e aí tudo facilitou a nossa vida. excelente. Isso aqui, a gente está aqui para servir, realmente a gente quer ajudar, né? Aí, tem muita gente desse jeito, que acaba se enrolando com nas próprias aulas gratuitas que a gente oferece, que vai ter, lembrando a todos que estão assistindo, vai ter agora, está chegando o dia, está chegando a hora, aulas gratuitas intensivão da construção, na próxima segunda-feira começa, 7 da noite. O que é que o pessoal faz muito lá? Vai lá no chat e fica dizendo, eu queria que alguém trabalhasse com isso, aqui perto, que alguém fizesse meu projeto, que alguém executasse minha obra, fizesse meu estudo de viabilidade, eu não encontro, a pessoa vai lá no chat, olha, eu faço, eu estudo com eles, eu já estou na CBCS, não, eu faço esse tipo de trabalho. Aí tem esses encontros já lá, né? É muito Aí, conteúdo, né? Tanto no acervo, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Às vezes eu tô ali almoçando, eu tô assistindo aula do YouTube, porque assim, nós, né, mesmo sendo profissionais da engenharia civil, tanto o Murilo que é engenheiro, tanto eu que sou arquiteta, né? Assim, a gente sempre tá aprendendo, a gente sempre tá renovando. E assim, o curso de vocês, o conteúdo que vocês disponibilizam na internet gratuito, né? Isso tudo ajuda tanto nós como profissionais quanto as pessoas leigas, né, que não sabem de nada, que não sabe, né, das coisas e está chegando aí agora para construir, às vezes, sua própria casa, né, ingressar no ramo aí da construção. E assim, a gente sempre está se aprimorando. Eu já fiz alguns trabalhos e tenho um apreço muito grande por metodologias construtivas, né, até ancestrais, né, que hoje está se falando muito, que é taipa de pilão, pau a pique, né? Então, a gente sempre está ali desenvolvendo trabalhos nesse segmento, até realmente tijolo de adobe. E agora o tijolo ecológico veio para fixar, né, a nossa empresa num ramo onde vem crescendo muito e que, com nossas bagagens, temos muito a oferecer para o mercado, né? Então, assim, eu acho que um projeto que já vem caminhando junto de um estudo de viabilidade, um projeto que converse com o orçamento que o cliente tem, é muito importante, né? Porque uma coisa que você e a Amanda falam muito, que é a relação de tirar do papel o projeto, né?
Porque, como se diz, não adianta nada a gente fazer aquele projeto lindo e maravilhoso e o cliente acabar não tendo condição, né? Isso é uma pauta muito importante, assim, é uma coisa que eu sofria, né, antigamente, antes de eu fazer a parceria com o Murilo e a gente juntar, né, as nossas habilidades. E, assim, antigamente, né, quando eu estava só na parte de projetos, eu fazia projetos e tinha essa preocupação com o cliente, tipo assim, se ele vai conseguir tirar do papel e conseguir realizar o sonho dele, né? Então, assim, antes, quando eu não tinha parceria, não fazia estudo de viabilidade, não fazia orçamento, eu apenas fazia projeto, o que eu fazia? Eu sempre perguntei, né, o orçamento do cliente, o que ele tinha disponível, por quê? Mesmo eu não fazer esse estudo, eu pesquisava, né, na internet, né, o que era, assim, um método mais viável para ele, né, às vezes um revestimento mais viável para ele, para colocar no projeto, né, para conseguir fazer com que o projeto casa com a realidade. No fim, sempre quando o projeto começava a sair do papel, sempre tinha algumas mudanças, mas assim, não em relação à demolição de parede ou alguma coisa do tipo, mas assim, de coisas como vou apressar um porcelanato que você pôs no projeto e assim, tá saindo um pouco do orçamento. Aí eu ia com o cliente para renovar aquele porcelanato, renovar aquele piso, aquele revestimento, ou às vezes trocar um porcelanato por um cimento queimado, por exemplo, né? Ou um tipo de textura para uma pintura. E assim, no meio da obra, a gente ia caminhando de acordo que estava com o projeto, mas fazendo pequenas mudanças por conta que o cliente não tinha aquele orçamento certinho, né? Que antes deveria ter sido feito. Isso aí acaba levando um problema para a obra, né? Levando um problema mais para a obra. Aqui a ideia de se planejar, Exato. a ideia de se planejar, a ideia de projetar é tentar prever os problemas, resolver eles antes, que é muito mais barato resolver os problemas antes, prevendo os problemas que vão acontecer. Isso envolve Exatamente. bastante experiência, né? Coletar bastantes dados para poder saber quanto é que... Porque assim, se formou em arquitetura, né? A pessoa vai estudar arquitetura. Quanto numa faculdade de arquitetura se fala de custos? Eu não sei, eu acho que não fala muito. Eu não fiz arquitetura, mas eu acho que não fala muito, não. De engenharia até tem alguns toques em custos, mas é muito mais cálculo, resistência dos materiais, análise de estruturas, pelo menos a faculdade que eu fiz. Aí a gente ficou também desmunido disso. A nossa história, minha e da Amanda, é um pouco similar disso aí. Sim, quanto é que custa essas construções, né? Aí a gente teve que procurar cursos por fora, cursos mesmo por fora e ganhar experiência fora no mercado. Porque a faculdade que a gente fez não tinha essa conexão com o mercado. Então a gente tenta fazer muito essa ponte para arquitetos e engenheiros e para o cliente também ter um contato mais rapidamente com o mercado, com esses preços de mercado, entender o que dá para construir, o tamanho das coisas que dá para construir. Aí, então, tu chegava a fazer projetos que não saíam do papel. Ou tinha que mudar o projeto. Fazia um projeto e na hora que sair os custos, tem que mudar, esse aqui não vai dar certo. Sim. E hoje em dia a gente está até também tendo uma sacada de fazer com que o cliente desenvolva o projeto por etapas. A gente já contempla todo o projeto dele, né? A gente desenvolve todo o projeto do lote, como ele sonha, né? E às vezes ele não tem o capital para concluir a obra, mas ele vai trabalhar em cima de etapas, né? Ele vai trabalhar em cima de uma obra com progressão, né? Dentro de um cronograma. Beleza, essa primeira etapa, por exemplo, a gente tem uma cliente no Tocantins, né? Que ela nos procurou e ela Através do acervo. através do acervo, Através de né? vocês. Através de vocês, ela nos procurou e ela não tinha condição de desenvolver
e construir toda a casa dela de primeira instância. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma rotina de trabalho para ela, aonde ela conseguiria, então, executar por etapas, né? E com isso, a gente percebe que no mercado da construção, falta muito esse tipo de organização, né, da própria obra. até uma assessoria dos profissionais. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê muito é que as pessoas não têm entendimento do que é um conjunto de projetos. A pessoa chega e ela nos procura querendo um projeto. E aí a gente senta e explica, não é assim, a gente vai te dar uma assessoria aonde a gente vai desenvolver um conjunto de projetos, para que com esse conjunto de projetos a gente possa seguir por uma planilha, né, para que a gente levante realmente os custos de fato e que você tenha um cronograma de obra, né? Então, assim, a gente ainda também esbarra muito nas questões das legalidades, ali na região até de Brasília mesmo, tem essa problemática de vários condomínios não estar dentro das normas regulamentadoras. Então, assim, a construção no Brasil, ela ainda é muito diferente de região para região. Eu ia dizer isso aí, é muito informal, tem muita informalidade e muito pouco planejamento. Essa questão de, eu quero um projeto. Não para quê? Não quer um projeto, a ideia é realmente se planejar antes, mas o pessoal não tem esse planejamento. É só, quando a gente fala assim de método, método CBCS, método de construção baixo custo sustentável, não precisa nem a gente chegar a pensar a mudar a construção convencional. Se pegar a construção convencional e adicionar planejamento e projeto nela, a gente abre muito mais espaço, ter uma casa não só econômica de construir ela, mas econômica de morar. Ela estaria muito mais trabalhando a favor do ambiente, que é um dos problemas que tem. Essa parte de projeto e planejamento da obra, da construção da casa, o pessoal quer negligenciar. E olha que é uma coisa assim que até não é tão caro de fazer, porque você pode pensar assim, eu sendo cliente, estou como cliente, qual a primeira coisa que eu posso fazer para começar a pensar como é que eu vou fazer minha casa? Tentar entender qual é todo o orçamento que eu posso dispendiar para construir a casa, qual todos não é só o orçamento que eu vou ter, mas assim, como é a casa que eu vou construir, tipo, quais são as necessidades que eu vou ter que abranger dentro desse meu projeto, e a partir daí, quanto é que é o custo dessas necessidades, pelo menos estimativas iniciais. A partir daí a gente começa eu como proprietário ainda nem liguei para um arquiteto nem nada. Eu tô levantando comigo, eu vou precisar de quantos quartos? Vou precisar de quantos banheiros? Cozinha, o tamanho da cozinha. O programa de necessidades, né? Para contabilizar quais ambientes que serão construídos. Esse é o programa de necessidades. E olha que você não precisa contratar de cara um arquiteto para fazer, ou qualquer profissional. Tem muito planejamento, há um grande espaço de planejamento antes de fazer as primeiras contratações, até para não chegar num engenheiro e no arquiteto pedindo, eu quero um projeto, e não saber o que está pedindo. Eu quero um projeto, tá aqui um projeto para você. Então, não, o que eu quero me planejar para construir uma casa, vou precisar de uma planta baixa, vou precisar de um estrutural, quero fazer o ensaio de solo. Não só isso, eu vou precisar de, minha casa só pode ter esse tamanho, o máximo do orçamento que eu tenho é esse, né? Eu vou pegar e vou cortar minha casa em 2 etapas para poder resolver essa primeira parte, aí eu saio do aluguel e com o dinheiro do aluguel eu boto na segunda parte. Então, isso tudo, toda essa parte de planejamento, já de como é que vai acontecer a coisa, já o próprio cliente já pode chegar muito mais munido, entendendo o que está acontecendo. Fazer, antes de chegar no dinheiro, para avaliar quem ele está contratando. Se a pessoa que ele está contratando não entende o que está acontecendo, ele entende mais do que a pessoa que ele está contratando, Sim. é melhor passar para outra pessoa.
Como se diz, o curso de vocês está vindo com esse intuito e a gente percebe já nos clientes, né? Já com uma mentalidade muito mais madura da construção, sabendo muito o que eles querem, né? Eles não vêm tão leigos, por conta que Exatamente. eles já estão ali Já, estudando vocês já há algum exato, tempo e já vêm já com as coisas assim na ponta da língua para a gente fazer, com o dever exatamente. de Melhora casa muito a feito. conversa. Melhora muito a conversa. Melhora demais. A conversa entre os linguajares, né? Entre do proprietário que quer. Como é que eu descrevo o meu sonho? E a melhor maneira de descrever, na minha concepção, é com imagens. Você pega umas imagens boas do Pinterest. Olha, é isso aqui que eu quero. É mais fácil de você tentar dizer o que você quer. Exato. Inclusive, um dos nossos clientes veio com uma ideia super bacana, né, com a gente, que é, além de compartilhar a pasta do Pinterest, né, que eles salvam todas as ideias deles lá, eles fizeram um arquivo no Word, salvando cômodo por cômodo, todas as fotinhas que foram do gosto dele, que tinham o estilo deles, e eles fazendo anotações em cada página. Tipo, tem uma foto de um quarto lá, eu gostei do estilo dessa janela, do estilo desse piso, mas não gostei do mobiliário e detalhando, né, sobre o que tem em cada ambiente. Eu achei bastante legal. É uma ideia também para o pessoal já chegar assim no arquiteto e engenheiro com essas ideias já pensadas, né? Exatamente. Tá. Já adianta muito. A gente fala isso também de fornecedores. Quando você vai falar com fornecedores sobre qual que é o material que você está procurando, se você já não souber quanto é que o que você está disposto a pagar por aquele material, você sai numa negociação perdendo demais, porque você não tem números na cabeça. Mão de obra é tiro e queda. Mão de obra tem aquela questão assim, eu pago ele na diária, pago ele na empreitada. Quanto é que é para levantar aqui 50 metros quadrados de alvenaria? Sendo que você tem como ter uma ideia. A gente tem muita informação na internet, tem tabelas de órgãos governamentais, CEINFRA, SINAP e outras tabelas que compõem, diz quanto tempo vai demorar para fazer essa alvenaria. Será que a pessoa que vai trabalhar aqui para mim, o pedreiro, ele está fazendo um ritmo médio, né? Pelo menos um ritmo médio aqui na minha parede, na minha alvenaria, ele está sendo rápido, ele está sendo devagar aqui no muro que ele está fazendo? Não conhece também possibilidades, né? A gente gosta bastante de aumentar bem o leque de possibilidades. A gente não... a construção que a gente chama de convencional. Essa que vocês dois nessa casa aqui, vocês estão vendo também a apresentação aí A do gente outro está lado? acompanhando. Tá assim. Tem aqui, eu estou vendo a casa. Nesse projeto, a gente desenvolveu dessa forma por conta do desnível do terreno, né? E também pensamos em soluções mais econômicas e viáveis para o cliente na região dele. Porque na região dele é uma região que tem abundância em eucalipto tratado. Então a gente resolveu colocar todos os pilares, né, com eucalipto tratado e fazer um misto de laje, né, com os pilares e vigas também com eucalipto tratado, né. E aí a gente utilizou o tijolo ecológico como fechamento, né, e não como parte estrutural. Apenas na parte da área gourmet, que a gente pensou em fazer essa parede em U para proteger ali aonde vai ficar a parte molhada, né, onde vai ficar a churrasqueira, e o telhado é toda de telha sanduíche. Bom demais, uma coisa boa de o eucalipto tratado está sendo a estrutura é porque o financiamento fica muito mais fácil no caso desse aqui. Porque o financiamento utilizando o tijolo ecológico como estrutural tem avaliador que aprova, tem avaliador que não aprova. Então varia um pouco, mas se tem uma estrutura de eucalipto tratado aí não tem por que não ser E assim, aprovado pela
pela Caixa. E uma questão assim, vou financiar ou não minha casa? Se der para financiar, assim, né, não, a situação quase sempre é melhor financiar, né? E seriam casos especiais que não seria melhor financiar. Mas em vez de você pegar e se descapitalizar todinho, para não pegar um financiamento da Caixa, que os juros são mais baixos do que qualquer investimento que a gente tem né, no banco, qualquer investimento de CDI, renda fixa, os juros da Caixa são mais baixos, né, não tem porquê. E esse cliente, o Antônio, ele nos procurou através do grupo do WhatsApp, né? E O bate-papo. o bate-papo, que é muito, muito promissor. As pessoas falam de N assuntos relacionados à construção, né? A metodologia construtiva que a gente tanto prega e que vocês, né, estão levando para o Brasil todo. E assim, ele tinha um orçamento, quer dizer, ele tem, né, um orçamento de R$ 100.000. Então a gente planejou tudo isso aí dentro do orçamento dele de R$ 100.000, fazendo. Esse seria um cliente que a gente construiria por etapa, né? Porque quando ele procurou a gente, ele só veio em relação a querer fazer a construção da casa, né? Mas aí a gente sempre pergunta, né, para o cliente sobre se ele quer fazer alguma coisa futura, né? E em relação a esse cliente, eles falaram que queria fazer uma área gourmet futura e explicaram como que eles queriam, né? Que eles não queriam colado com a casa, tal, e etc., mais afastado. Então a gente sempre pergunta também futuro porque o que a gente fala? Vamos fazer o projeto completo, porque aí você vai construindo por etapas, né? Então, ou seja, eles têm um orçamento de 100 mil para fazer a casa, porém a área gourmet ele pode né? deixar para Um segundo momento. Um segundo momento. A quantos metros quadrados esse aqui? Mais ou menos. A casa tem. O interior da casa está dando 60 metros quadrados, e aí a gente tem 35 metros quadrados de área, né? Então, a casa dele com a área está dando 95 metros quadrados, né? Olha, um pouquinho apertado, mas talvez consiga aqui porque não vai ter laje, né, aqui em cima, aqui vai ser concreto polido, né? E aqui alvenaria aparente. E, na verdade, a gente está tentando viabilizar ainda mais na parte da varanda, colocando, em vez de laje, usando deck de madeira, só na parte externa da casa. E aí a gente consegue uma maior economia nesse ponto também. Isso, porque uma das coisas que a gente levantou, um ponto que a gente levantou para ele foi que a gente fazendo só o interior da casa de laje, né, e concreto polido, ele ia ter um custo bem menor e botando todo o externo de madeira de deck, porque, como eu te disse, na região dele é beneficiado pelo valor, né, do metro quadrado do deck. Então, assim, para ter uma ideia, a gente consegue ir pagar no IP comercial R$ 110. É um benefício, né, que a gente tem. E outra, ele está bem próximo a uma fábrica de tijolo ecológico, que é um parceiro nosso, que chama Tijolo Forte, que fica em Cocalzinho de Goiás. Então, assim, ele tem vários pontos que favorecem, né, no desenvolvimento da construção dele. Poxa, que bacana, viu? Que bacana. Que informações boas, viu? Então, o projeto, eu olhando aqui, tá muito bonito, muito bem feito. A renderização também em 3D ajuda bastante a visualizar onde é que a gente quer chegar, porque quando começa a obra, começa a se perder, assim, então, onde é que eu quero chegar no final, né? Tem as imagens, sem ser os desenhos técnicos, porque os desenhos técnicos só quem entende é quem fez, né, estudou. O 3D é bonito por causa disso. E aí, aqui uma das dificuldades... Você me diz uma coisa aí sobre esse grupo. Pô, muito bom esse grupo de bate-papo. Como é que vocês fizeram para entrar nesse grupo de bate-papo? Olha, a gente entrou... Foi através... Inscrição? Não, foi através do seu canal, que aí
tinha lá, quando a gente clicava no link para entrar naquela tabela. amandafernando.com.br, né? Isso, aí tem a tabela lá dos fornecedores, a tabela lá do pessoal que trabalha no Brasil todo, aí tem, tava o link, né, pra gente entrar, e aí a gente clicou e entrou. E assim, Sim, sim, eu entendi. sinceramente, no começo a gente jamais imaginou que daria tão certo e que teria uma abrangência tão grande, né? A gente entrou, na verdade, super interessado em aprender, né, mais tecnologias, mais métodos construtivos sustentável e ao mesmo tempo, né, que a gente está ali aprendendo, procurando conteúdo, né, a gente foi captando vários clientes por ali também, várias pessoas procurando a gente para fazer os projetos, né, com usando a metodologia que vocês ensinam. Então, assim, foi muito bom para a gente. Eu acredito que está sendo muito bom, tanto para os outros profissionais e para os alunos, né? Porque eu acho que o seu curso Ah, ele evidenciou, né, a importância do profissional e a quantidade de economia que o proprietário da casa tem contratando profissionais, e isso fez com que ficássemos em evidências, né? Porque quando você faz um projeto com todos os cálculos, quando você faz todo um levantamento e se organiza, você tem uma possibilidade de sucesso muito maior do que só contratar um pedreiro, né? E sem falar exato. que o pedreiro, ele vai, querendo ou não, fazer com que sua obra fique muito mais cara, né? Então, eu acho que o curso e toda essa vivência que vocês estão promovendo para as pessoas do Brasil todo é muito interessante, porque faz com que as pessoas criem consciência mesmo da importância das etapas de projeto, planejamento, né? Porque realmente pode ser um pouco. Sim, tem que pensar, né? Qual é o problema? Você vai ter que pensar, vai ter que imaginar, vai ter que estudar. E isso é um certo trabalho. Só que assim, é um trabalho que é muito menor do que se você não fizesse isso. Então é uma questão de inteligência mesmo. O pessoal que está perguntando do grupo no chat, e tem essa forma de entrar que tu falou aí no grupo, que é o link amandofernando.com.br/lista. Nessa lista tem profissionais que estão inscritos dentro do acervo. Quando os profissionais se inscrevem dentro do acervo, eles têm acesso às aulas, a todo o material que a gente tem lá, e eles podem aplicar à vontade, certo? Então fica lá a lista para o cliente encontrar o profissional. E tem a lista de grupos também de WhatsApp que trocam essas informações. Outra forma de entrar, e é de graça, essa parte é tudo de graça. Tem A tudo de parte graça, gente. de. Tudo de graça. Tá lá de Na graça. verdade, eu acho que o curso de vocês estão todos de graça no YouTube, no Instagram e tudo mais, né? Só que assim, tá tudo desorganizado, né? Aí, se você quer demorar mais assim para ver o acervo inteiro, Tá é lá. só ir. A parte do acervo dos alunos que é exclusivo, é fechado, aí tem tanto a profundidade é muito maior, a gente tem muito mais links, muito mais profundidade e muito mais organizado e fácil de encontrar as coisas. Com certeza. Mas a outra forma que eu ia falar era assim, a outra forma de entrar nesse grupo gratuito de bate-papo, que o pessoal também desconhece bastante, é interessante eu lembrar, é você entrando em amandefernando.com.br, aí vai ter a inscrição para você pegar nossas aulas gratuitas, que também são de uma baita valia. Mas mais coisa, né? Aí pegou, se inscreveu. Na hora que você se inscreve, você vai para um grupo de WhatsApp. Aí nesse grupo de WhatsApp, na descrição a gente deixa e-book com lista de técnicas que a gente utilizou aqui na nossa casa e a entrada nesses grupos também de bate-papo, que o pessoal fica mandando, olha como é que eu fiz aqui meu radier, aqui deu um problema, quando vocês forem fazer não faça assim, aqui ficou legal, eu tive uma ideia boa para fazer aqui nos furos do tijolo ecológico. Olha como é que olha o que é um fornecedor de tijolo ecológico que não é bom o tijolo, é assim, olha quando o tijolo ecológico é bom, é assim. O pessoal fica postando lá
à vontade. É só se cadastrar em amandafernando.com.br. Aí vai entrar no grupo de WhatsApp, tem na descrição. Aí o pessoal não quer abrir a descrição, aí eu tenho que ficar mandando. Mas tudo bem. É que se interessa por construção sustentáveis, né, e quer fazer a casa com melhor economia, né? Eu acho que esse é o melhor grupo que existe até hoje, né? Porque Sim, lá a gente tira dúvida, a gente tira dúvida, resolve dúvidas. sim. Alguém tá procurando algum fornecedor, sei lá, tá procurando um fornecedor de tijolo ecológico que não tem na minha cidade. Chama lá no grupo, né? Alguém conhece o fornecedor de tijolo ecológico aqui na região de Minas ou Goiás, né? Enfim. E aí como tem pessoal de todo o Brasil, então ali você tem ajuda de todo o Brasil, não só da Amanda do Fernando. É, ali, a Antônio disse que é o melhor grupo, tem, mas o melhor mesmo é o grupo exclusivo, que aí é o pessoal que se matricula mesmo no acervo completo de construção de baixo custo sustentável, a Com certeza. CBCS. Aí esse grupo a gente tem gente contratada para fazer orientações. Eu mesmo vou lá e tento carregar as dúvidas todas nas costas ali e resolver cada uma E delas. assim, imagina Um só. pouco atolado, mas vou conseguir zerar aquele grupo de novo, porque é muita gente lá. Mas hoje o Cabo postou lá, sabe o quê? A gente teve até a gente conversou com ele, um aluno nosso que está construindo, Uberdan, não é Uberdan, é Uberdan. Ele, quem não assistiu a live dele que a gente fez, foi semana passada, procura aqui no canal. Ele postando assim, os amigos dele mandando no WhatsApp mandando umas perguntas, mandando umas fotos. Como é que essa tua obra não tem escora nessa laje de jeito nenhum? Olha como é que tava a minha, aqui uma bagunça completa, um monte de escora para todo lado. O que tu fez aí, Uberdan? O Uberdan lá. Pois é, muito bom. E assim, por exemplo, eu já vinha mesclando o bambu com, por exemplo, telha sanduíche, fazendo a estrutura de bambu e botando telha sanduíche. A gente já vinha mesclando as metodologias já até do próprio tijolo ecológico, né? Mas aí, quando a gente conheceu vocês e através do grupo e através agora do curso, né, que está vindo mais para nos aprimorar, a gente está conseguindo ter uma melhora, né, significativa desde a parte prática até a parte teórica, né? Porque, como se diz, a troca de experiência juntado com a informação correta, né? Aquela informação que já foi filtrada, que você tem todo esse trabalho de preparar todos os materiais, os conteúdos para nós, né? Faz com que a gente evolua numa velocidade muito maior, porque o curso ele é muito importante e assim é muito eficaz, tanto para quem nunca teve nenhum contato. Eu tive sorte de ter um pai construtor, a Débora também sempre esteve ali no meio da construção. Então, assim, a gente teve muita sorte de trazer isso desde jovem, né? Desde novo. Hoje em dia, as pessoas leigas que estão aí nos assistindo, né? A partir do momento que elas fazem o curso com vocês, elas são muito mais capazes de terem sucesso nas obras, né? Que elas vão próprias reger, né? Por mais que tenham ali um arquiteto, um engenheiro, elas vão poder estar ali na frente, né? E falando, não, eu quero assim, assim, porque é assim, assim. E isso faz com que o desempenho da obra delas seja muito maior, né? Pois é, mesmo mantendo métodos convencionais, só de você se comunicar melhor com todo mundo que vai trabalhar, com certeza. Aí, uma coisa que o pessoal fala, briga muito, falou, né, eles falam muito com a gente assim, olha, vocês falam de métodos construtivos diferentes, mas isso aqui não tem uma mão de obra especializada. Mão de obra é o problema aqui. Eu peço para mão de obra e ninguém nunca viu isso. Aí tu teve experiência com construções em bambu, em que as pessoas que foram trabalhar, mão de obra lá, não Tinha tinha zero contato com experiência. bambu, não Própria do sabia como mexer com bambu. Como é que o caba não sabe mexer com bambu de jeito nenhum? Aí tu chegou lá, como é que tu resolveu esse problema, gente?
Então, a gente deu treinamento no local mesmo, porque na hora que a gente precisou construir, a mão de obra nos oferecida pela contratante foi mão de obra local, né, que E costuma ser construção sustentável é isso, é mão de obra local, local, que né? Não costuma é ser mais deslocar barato. a pessoa, E é aí, assim, contratar o local. a gente treinou e as pessoas, no decorrer do método, as pessoas são capazes de fazer. Porque assim como o bambu, por exemplo, o tijolo ecológico, é uma metodologia fácil, né? Que a gente corta várias etapas complexas da obra, né? Então, assim, a gente sempre fala isso e é uma pauta mesmo da nossa empresa. É treinar a mão de obra local, porque por mais que o pedreiro convencional ele não está acostumado, não está habituado, a partir do momento que ele tem contato, né, com a metodologia, que ele tem ali uma explicação, que ele tem um passo a passo, Que ele entende a que ele técnica. entende, né, como tem que ser feito, vai e deslancha, porque se pessoas que nunca tinham trabalhado com bambu conseguiram fazer coisas muito mais complexas, né, porque a gente estava lidando ali com um evento que carregava um selo de sustentabilidade, então a gente tinha toda uma estrutura para ser desenvolvida e tinha umas técnicas que tinham que ser seguidas, né? Com a construção do tijolo ecológico é a mesma coisa, né? A gente tem ali todo um passo a passo que é seguido e, no meu ponto de vista, como construtor, essa metodologia é muito mais simples e muito mais fácil, porque olha para você ver o tanto de frente de trabalho que a gente cortou, só do tijolo já ser um tijolo aparente, né? Então, assim, a partir do momento que você faz a parede bonitinha, no nível, no prumo, usando os instrumentos que são necessários para a execução, faz o rejunte e permeabilizou, acabou. Você tá com a parede pronta, tá com o negócio tudo pronto. É aquela famosa frase, né? Afia o machado que você vai mais longe. Em vez de ir ali no método convencional, né? Colocando tijolo, cimento, reboco, enmoste, chapisco, tudo que o pedreiro já sabe, treina ele em um dia, 2 dias. E aí ele já faz a sua construção, por exemplo, com tijolo ecológico, muito mais rápido, com muito menos material e com muito menos mão de obra e muito mais sustentável, por conta desse todo processo que a gente amenizou. E sem falar que o servente vai adorar, né? Não precisar bater maceiras e Com maceiras na certeza. betoneira, né? Às vezes até para tirar a betoneira da obra, porque é tão pouco concreto que em casa, nas paredes, foi coisa, eu não sei se foi coisa de 3 sacos de cimento, Sério? assim. Mas assim, a gente teve as paredes, aí parte aqui segura algumas, como se diz, uns pilares de madeira que a gente reciclou. Aí parte segura disso. Aí na fundação desses pilares de madeira foi mais cimento e concreto do que dentro das paredes. Como é que está Assim, sendo aqui a transição? Vocês estão saindo de projetos convencionais, de reforma e interiores, e tu está saindo de infraestrutura e de projetos de construções temporárias de bambu. Tu está saindo desses dois e vocês estão indo para esses projetos utilizando um método de construção baixo custo e sustentável, pensando em economia financeira, pensando em harmonia com o meio ambiente. Como está sendo essa transição, né? Como é que está? Quais são os desafios que vocês estão esbarrando? Assim? olha, está sendo uma transição bem interessante, porque está pegando todo o nosso aparato técnico, tudo que a gente vem estudando e trabalhando e desenvolvendo ao longo dos anos, né? E nos trazendo para um segmento que... Aplicando de uma nova forma. Aplicando de uma forma mais eficiente, né? Então, isso está sendo mais maravilhoso. Gostosa de trabalhar. Porque, por exemplo, a gente fez um loft para uma cliente em Goiânia, que no começo do ano, que a gente gastou R$ 1.400 de argamassa polimérica. Então, assim, a gente está vendo ao vivo e a cores a diferença da metodologia, a velocidade de construção. Então, assim, a transição ela está sendo tão grande que hoje
eu já não estou tendo mais tempo de trabalhar com eventos temporários e com bambu para me dedicar 100% aqui, né? E acaba que cada vez que a gente vai se aprofundando mais, a gente se capacita mais, né? E assim, tudo na vida da gente, né? A gente tem que colocar meta para as coisas sair, né? Então, como que a gente está fazendo isso tudo? A gente está consumindo o nosso tempo em relação aos estudos, né? Aprender esses novos métodos, né? Que a gente antes não costumava trabalhar. E a gente tem que conciliar os estudos com o trabalho, com gerir a empresa, né? E a gente colocando metas, assim como numa obra e fazendo um cronograma certinho, a gente consegue, né, gerir tudo isso. Como, por exemplo, eu falei que eu almoço ouvindo videoaula no YouTube de vocês. Então, assim, é um meio ali de eu pegar um tempinho que eu tenho para aprender. Eu sei que não é certo ver televisão quando tá almoçando, mas o nosso tempo é tão curto que eu tenho que fazer isso. Por exemplo, você está mostrando aí na imagem do YouTube um estilo que a gente tem adotado nas nossas lavanderias. A gente adora cobogó. E nada melhor que o tijolo ecológico para ser o próprio cobogó. Então, é uma área de ventilação, onde a gente faz para que mude o ambiente, né? O ambiente seja respirável. Então, está sendo muito prazeroso essa evolução, né, do nosso profissional, aonde a gente está conseguindo levar para os clientes, né, uma melhor qualidade de vida, né? Isso tudo estudando, né, dentro do gosto do cliente, dentro do orçamento do cliente. Isso. Por exemplo, essa casa aí, você vai perceber, essa casa que está passando, que o telhado a gente fez bem inclinado. Esse telhado inclinado é uma forma assim de estética que fica bem bacana, bem bonita, né? Do que ele mais retinho. Então, assim, quando, por exemplo, o cliente está com um orçamento bem enxuto, bem apertado, a gente faz ele mais retinho. Ele não fica feio, ele é bonito. É só questão de gosto mesmo, de estética ali, né? Que o cliente prefere, às vezes, menos inclinado, mais inclinado. Aí, quando, assim, o cliente vai possibilitando mais orçamento para a gente pode trabalhar com coisas ali que vai encarecer mais, mas tudo dentro do orçamento dele. Uma coisa que a gente vê muito, é até engraçado, a gente faz todos os cálculos do projeto, o cliente chega com ideia, por exemplo, essa é a casa da Alessandra. Ela chegou com a casa, querendo construir uma casa de veraneio. É uma casa de campo, e aí a gente, filtrando os quereres e os gostos dela, né? A gente conseguiu chegar nesse desenvolvimento e ela ficou tão feliz com o custo, né, que a gente projetou para ela, que ela foi até atrás de um financiamento para poder injetar mais dinheiro na obra. Então, assim, é até engraçado, porque às vezes o cliente chega com a mentalidade e acaba saindo com a casa muito maior. Isso tudo desenvolvendo, né, dentro do orçamento dele. Por exemplo, do telhado, né? Quanto mais a gente faz ele inclinado, mais caro ele sai por conta da parede, né? Que a gente vai acrescentar ali. Quanto menos inclinado, né? Mais, Econômico. mais econômico ele fica, né? Então, assim, o cobogó, por exemplo, é outro exemplo, né? Em vez da gente comprar um cobogó pronto, né, que geralmente custa caríssimo, a gente usa do próprio tijolo ecológico. Dentro do tijolo ecológico, a gente tem mais opções de mais economia ainda. Quando a gente usa aquele furinho, né, que é feito pela própria fábrica, inclusive que está atrás aí de você, Fernando, ele é mais caro um pouquinho, né? Mas aí, se você quer economizar ainda mais, você pega o tijolo ecológico mesmo e coloca ele de forma que ele fica intercalado, né? Tipo, intercalado, né? É igual o muro da sua casa, por exemplo. Não é? Uhum. Aí ele sai mais econômico ainda. Sabe uma coisa que tem que fazer nisso aqui, ó, não pode deixar de esquecer, já fazendo aqui uma consultoria, que é assim, ó, tem que ter aqui a 1,10 m, Maria, que negócio enorme. Tem que ter o cintamento aqui, um cintamento de concreto aqui, outro cintamento aqui, ó.
que ele pega assim, tu pega no tijolo ecológico e faz uma cava de um lado, faz uma cava do outro. Tem vídeo aqui no canal, quando a gente foi fazer o nosso cobogó, quando vocês forem projetar o detalhamento aqui, tem que ter uns metaizinhos passando aqui por dentro, para dar a firmeza dessa parede, entendeu? Pode deixar de ter metal nela, não. Essa, essa, É, essa, essa estrutura a oi? gente projetou para fazer de estrutura metálica. Ah, metálica? Onde? Onde? Aqui? Onde você passou a cinta aí, a gente iria usar metalon, Ah, porque mas vai ficar aparente, as linhas de metalon vão ficar aparentes, vai aparecer. isso é porque a cliente ela tem um serralheiro que ela trabalha e tal, então ao invés de a gente utilizar madeira nessa casa, ela é toda de estrutura metálica, né? Interessante, é bom demais, né? Bom demais saber que cada cliente tem facilidades, né? Ah, não, meu tio tem uma fábrica de pré-moldado, de pisante, vamos usar esse pisante dele. Aí é bom demais. É uma O pauta pessoal é importante, né? iniciante. Às vezes uma Ah, pessoa vem procurando a gente e pergunta, né? Ah, se eu fizesse minha casa dessa forma, com esse material, sai mais barato do que o outro? Aí, assim, não é assim. Tem que estudar a região, tem que ver se na região dela é mais barato, porque às vezes na região aqui, por exemplo, de Goiás, que a gente está, é o material que ela quer é mais caro do que de Minas, então lá em Minas compensa, para ela já não compensa, então a gente tem que buscar sempre a construção sustentável, ela só não dá por materiais sustentáveis, mas ela se dá por todo o processo daquilo, né? De locomoção, de mão de obra. Então, quanto menos locomoção, mais sustentável, né? Mão de obra local, mais sustentável, né? Então, tudo isso mas a influencia. harmonia com o ambiente, porque você não fica brigando com o ambiente, você vai ir a favor do ambiente. O que tem ao meu redor aqui para eu construir minha casa? Tem isso, 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 isso. Beleza, vamos lá, a gente já tá aqui do lado do negócio, vamos usar, né? Aí realmente é Exato. uma forma assim, eu não vou poder escolher, eu não vou poder escolher ao meu bel prazer o que eu quiser para fazer a minha casa. Isso aí seria o luxo do luxo, né? Eu quero as paredes feitas de um mármore que vem da África. Eu quero, aí tá bom, isso é luxo, isso Vou é luxo. comprar um material sustentável que vem lá da África, né? Que vai gastar. É, E uma outra coisa que eu queria falar, que eu acabei de lembrar quando você começou a mostrar esse projeto, é uma coisa que a gente sempre pede, que para nós é crucial no desenvolvimento do projeto, e a gente está percebendo que no mercado não é assim. É o estudo topográfico. Para nós começarmos qualquer projeto, a gente pede para o cliente o estudo topográfico e, consequentemente, o estudo de solo. Então, isso são dois fatores primordiais que a gente pede e exige no ato ali da assinatura do contrato. Por quê? Porque não tem como, pessoal de casa que está nos assistindo, não tem como desenvolver um projeto sem um estudo topográfico. Porque o seu lote, ele vai vir, por mais plano que ele esteja, ele precisa de um estudo topográfico. Porque aqui a gente está falando de um trabalho sério e um trabalho onde vai ser a sua vida, né? Então não dá para ser arbitrário nesse momento. e ainda de qualquer forma tem que pegar o tamanho. É uma economia que não vale. Não vale, é Não é muito disputar, barato. não vale economizar o topográfico, não é o peso do custo da casa. Se de coisa não dá para. Se tem que economizar no topógrafo, é melhor nem fazer a casa. É. Se o cliente economiza na topografia e economiza no estudo de sondagem, ele vai gastar o É, dobro depois por conta dessa economia. Pois é, o de sondagem, porque assim, o topográfico, você tem que ter a geometria você tem que ter Para desenhar um a projeto geometria lindo. e a diferença planealtimétrica. Você tem que ter a geometria e a planimetria do terreno, de uma forma ou de outra. Se você não contrata topógrafo, você vai ter que medir de algum jeito. Alguém vai lá com uma trena, vai fazer umas medidas, vai botar uns piquetes, puxar mangueira de nível. Vai dar maior trabalho,
vai sair Vai gastar vai muito sair mais. menos ruim, vai sair menos bom, aí vai sair a qualidade lá embaixo desse desenho, você vai ter que deixar na sua casa umas bordas assim, tipo, eu não sei se vai bater no limite ali que eu medi, porque não medi tão bem, que tava sol no dia. Aí tem isso eu estou baixando uma qualidade aqui dessa medição, essa medição estraga a transposição de todo o projeto para dentro da realidade. Estraga o A projeto. tradução de virtual para o concreto vai tá aí depredada aí. E Centímetros pode provocar uma negativo, né? Algo negativo no projeto e também no próprio depois no código de obras, né? Porque tem todo ali um código, uma norma a ser seguida, né? E se acontece algum erro de medida nisso, aí vem uma problemática maior, né? Com o município. também tem a alvenaria estrutural, quem vai usar a alvenaria estrutural e vai usar outros métodos mais racionais, que são múltiplos de uma razão, ou são múltiplos de um módulo, eles precisa estar muito mais enrijecido esse cálculo, porque você erra um pouco do módulo, você vai ter que quebrar todo um meio tijolo que ficou lá na ponta para bater as medidas. Então, é uma economia que não vale de jeito nenhum no topógrafo. Aí a sondagem de solo também, eu acho que, eu acho, não é uma economia também que não vale a pena, porque assim, se eu tenho por um lado, o ensaio de solo, ele existe desde a modernidade, ele não existe desde da antiguidade. Na antiguidade, como é que as pessoas construíam aqueles monumentos se não existia ensaio de SPT? E é engraçado porque, por exemplo, O pessoal tinha métodos para estudar o solo. Eles faziam buracos no chão, fundos, iam ver se pegar numa pedra, construir em cima de pedras, esse tipo de coisa, entendeu? Só que aí eles tinham que ter redundâncias muito maiores, então tinham padronizações. Então era cada arquiteto sabia de uma região, esse arquiteto entende dessa região, ele encontra onde é que tem um solo bom para construir. Então não era padronizado, era algo totalmente volta. Só uma pessoa, tipo, como é que se diz que é só uma pessoa cultural? Era cultural você saber se aquele solo era bom para construir, quantos metros tinha que fazer de profundidade. Hoje em dia não, a gente tem um padronizado, que é o SPT. O SPT é para ser a mesma coisa no mundo todo, né? A ideia é que seja isso, porque ele é até americano, mas aí, hoje em dia, não usar o SPT também é porque o SPT, você já economiza o SPT na fundação, sim. com certeza. Por exemplo, a gente acompanhou uma obra convencional que o engenheiro estrutural não pediu, né, para fazer ali o estudo de sondagem. E aí, o que ele fez? Ele pegou o pior cenário com o pior solo e superdimensionou toda a estrutura, toda a fundação das salas comerciais. E com isso, encareceu assim, ó, abruptamente o orçamento do cliente. No entanto, a gente até fez ali um acompanhamento, uma redução ali durante o processo da obra. Assessoria. A gente até prestou uma assessoria para entrar com meios que poderia viabilizar a economia Dali para frente. durante a obra, né? Porque a obra já estava acontecendo. Então, assim, quando a gente bateu nisso, a gente percebeu que quando o engenheiro ele não exige do cliente esse estudo de solo, ele vai consequentemente fazer com que fique muito mais caro a sua construção, porque ele vai superdimensionar a sua fundação. A economia é na hora, na fundação. O que você gasta no SPT, você economiza na fundação e ainda sobra um tanto. Isso aí não tem a menor problema. Mesmo ainda o cenário raro de que a fundação com e sem o SPT iria ser igual, ainda mesmo nesse caso você tem segurança tecnológica de que a casa vai ficar sustentada pela fundação que foi dimensionada de acordo com um ensaio padronizado que foi feito no solo.
Faz muito sentido. Hoje em dia é tipo não usar celular, não fazer esse PT. Não vou usar celular, não gosto de tecnologia, não. Gosto de Vou usar modernidade. o telefone, vou usar o telefone de fio da minha casa, ou vou usar o orelhão telefônico. Ai, ninguém O atende. celular, pois é, a pessoa vai ficar ali para trás, vai ficar para Ninguém trás, né? atende. Vamos ver, a gente vai ver quem é que sobrevive ao teste do tempo aí. O pessoal pode mandar perguntas no chat, eu queria lembrar disso, que a gente vai bater um papo aqui também no chat se alguém fizer alguma pergunta, senão a gente vai começar a conversar aqui sobre, eu não sei bem, mas eu tô achando ótimo que é a conversa. Estou chegando agora, onde eu acho o curso. Lembrando aqui, quem está chegando agora, tem toda essa filmagem aqui para assistir, desse ao vivo. A gente está tendo uma conversa ótima aqui com a Mamud Arquitetura, que é uma empresa que está se estabelecendo com os projetos de CBCS, da construção baixo custo, sustentável, projetos que pensam em eficiência e pensam em harmonia com o ambiente. E a gente vai... onde eu acho o curso? Primeiro você entra em amandafernando.com.br. Lá em amandafernando.com.br tem... Você bota seu nome, telefone, e-mail. Você está inscrito, você vai entrar num grupo de WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp, olha a descrição, tem grupo de bate-papo, tem link de e-books agora, de graça. Só você se inscrever, você ganha o e-book. Você inscreve, você ganha o e-book. Está lá na descrição. Ganha grupo de bate-papo. Aí a gente vai avisar quando vai ter aula grátis, então ainda é mais coisa grátis, mais aula grátis, você não precisa pagar nada ainda, certo? Ainda. Vai ter o pagamento lá no final, se você quiser. E se conseguir, porque o próprio pessoal aqui da Mood Arquitetura já tentou entrar no acervo algumas vezes e não consegue porque as vagas acabam. A gente mantém as vagas do acervo baixas, pequenas, porque a gente gosta de dar atenção, que é meio que impossível dar uma atenção bem direcionada a todo mundo pelo preço que a gente cobra. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, principalmente aos mais interessados. Os mais interessados que chegam lá primeiro, a gente dá mais atenção. Mas a gente deixa pequeno para manter a qualidade, certo? A gente tenta manter a nossa qualidade, por isso que as vagas são limitadas, e a Mood Arquitetura aqui não conseguiu entrar não conseguiu se inscrever É normalmente. muito engraçado, porque acaba muito rápido, viu, gente? Assim, se eu fosse vocês, quando abrir, corre mesmo, porque quando a gente chega, a gente está em campo, às vezes a gente acompanha ali os vídeos, aí na hora que chega a hora de escrever, a gente tem que estar em campo, fazendo visita técnica, visitando cliente. Na hora que a gente para sentar na frente do computador, já esgotou. Tem que colocar uma notificação, não. um despertador, principalmente quem quer pegar o primeiro lote. Quem quer pregar as primeiras vagas, a gente fica dizendo, olha, nesse horário, vai abrir essa hora, vai abrir essa hora. Porque realmente os mais interessados param o que estão fazendo e vai lá. Aí quem não está tão interessado assim vai deixando para depois. E assim, se você for fazer uma análise, o preço que se paga é muito barato. É igual um projeto. Você quer construir uma casa de R$ 200.000, você não vai ter interesse de gastar aí R$ 2, R$ 3.000 num curso que vai corresponder a 1% da sua obra. Ou você não vai querer... Olha, e é só uma obra. Se o irmão do Caba for fazer uma obra, um familiar for fazer, né? E aí? Já divide por 2 obras, divide por 3, por 4. Quanto é que é uma cadeira na faculdade? Me diz aí, quanto é que é uma cadeira? Só uma cadeira na faculdade. É caro, viu? Faculdade particular. É coisa de 10, 20 mil, uma cadeira de 16 horas. De quantas horas que é? 32 horas. E assim, o muito engraçado é que a gente se depara que são economias que, se a pessoa for botar na ponta do lápis, ela não existe, porque você fazendo economias ilusórias. Você fazendo um curso igual o que vocês oferecem, o que a gente agora está comendo assim, ó, igual arroz e feijão, potencializa a nossa qualidade, né? Tanto, por exemplo, você viver numa casa, igual você falou mesmo no curso que vocês fizeram lá em Goiânia, o hospital que o pessoal saía mais rápido porque as paredes respiravam. Sabe onde é que eu vi isso também?
Isso aí a Amanda falou lá, mas é na Nova Zelândia esse hospital. Nova Zelândia. Ele não é só sobre isso. Eu vi isso também, sabe aonde? Eu vi esse negócio de como a arquitetura de um hospital faz com que os doentes melhorem. A arquitetura. Sabe onde é que eu vi? Eu vi no arquiteto mais antigo que escreveu alguma coisa, que é o Vitrúvio. Ou tipo da época, ele é da época do... Ele é da época, acho que ele é antes de Jesus, eu acho. O acaba escrevendo, não, eu boto tais pacientes, os piores pacientes a gente bota na ala norte por causa do sol, do vento, que melhora aqui a condição deles mais rapidamente, eu estou precisando mais. O cara botou lá, escreveu há 2.000 anos atrás esse negócio. As pessoas, às vezes, elas não conseguem perceber, né? Mas, assim, a arquitetura bem feita, o interiores bem feito, como no hospital, que os pacientes conseguem sair mais rápido, um projeto de interiores, por exemplo, bem feito, pode ajudar até numa pessoa que tem depressão. Assim, vou dar um exemplo. Você vai fazer um projeto de interiores com um menino que tem tendência à tempo é depressão. depressão, ansiedade. E coloca o quarto dele escuro, sem cores calmas ou alegres, né? Aquelas sem cores. Ventilação. E sem ventilação natural, sem estudo. Isso tende a piorar a depressão, o quadro depressivo dele. Sim. Eu acredito, eu não sou psicólogo, mas eu acredito que o ambiente dita muito, quanto... Acho que a gente tem alguns estudos em algum lugar, Amanda deve... Tem Toda hora estudos, posta alguma inclusive, coisa. na arquitetura do Feng Shui, né? Que quando a gente vai projetar casa, a gente vai projetar espaço, o Feng Shui, ele é uma arquitetura aplicada em relação a todos esses estudos de energia, de cores, quais cores transmite para a gente, né? Em relação à disposição ali do layout da casa, né? Tudo isso influencia na energia do pessoal que está morando ali. Então, assim, já tem estudo disso. Pois é, com certeza o ambiente impacta bastante. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos. Eu tenho uma dúvida. Aqui, o Ina Falcão. Eu tenho uma dúvida. Caso eu estrague um tijolo depois que a casa está construída, como é que eu faço para consertar? Vocês sabem essa? Bom, é simples, né? O tijolo. É simples. Porque, por exemplo, a gente trabalha com uma forma de grauteamento, correto? Então a gente tem os espaçamentos que vai vir a parte da concretagem. Então a casa ela nunca vai estar solta, ela sempre vai estar amarrada. Então se uma parte deu algum defeito, deu alguma infiltração, você pode quebrar aquela parte e fazer novamente a parte da instalação daquele pedaço, né? Porque a casa ela tá toda cheia de concreto, né? Tem os quadrantes, aonde a gente tem os espaçamentos, tem a verga, né? Então assim, o pessoal pensa que o tijolo ecológico ele não tem concretagem, mas é muito pelo contrário. A gente as paredes são cheias de cintas, né? Não, realmente a dúvida dela é tipo, se é uma alvenaria estrutural, né? Como é que eu faço para arrumar um tijolo, né? Mas só que tem bastante resistência espalhada por todas as paredes, então resolver pequenos problemas não compromete a estrutura. E face do tijolo, você corta a face do tijolo e corta outra face de outro tijolo e cola lá no lugar, para fazer a parte estética da casa. A gente fez em muitos locais aqui na casa que precisou de um reparo. O pessoal posta, bota nos manuais de como fazer esses reparos, como se fosse... O pessoal não faz revestimentos que imitam tijolinhos, Exatamente. né? Pronto. Exatamente. É a mesma ideia do revestimento. E também, então, alvenaria estrutural. Tijolo ecológico e as outras alvenarias estruturais, né? Então, não posso mexer nas paredes. Você não tem como mexer nas paredes, demolir uma parede inteira, sem fazer a distribuição da carga que aquela parede estava resolvendo.
Dá para demolir uma parede se você fizer uma viga lá em cima. Você bota umas escoras, apoia a casa, faz a forma da viga, concreto, espera secar a viga, tira as escoras, quebra a parede. Então você tem como fazer as movimentações. A alvenaria estrutural tem um detalhe de que você não pode quebrar à vontade, mas coisa pontual, tá uma torneira ali, tá com aquela mancha de água na torneira, você quebra aqui a face do tijolo, vai escavando, vê o problema, aperta o cano, bota o tijolinho de Troca. novo. E se você tiver um problema grande, se você tiver um problema grandão mesmo assim, você deixou sua casa abandonada, quando você voltou lá tá o maior problema, você bota escoras, deixa a casa Por exemplo, passa o peso da... Pode dizer. se você quiser fazer uma reconfiguração ali no layout da casa, cansei dessa parede inteira, vamos quebrar e fazer um vão livre. Tudo bem, igual você acabou de dizer. Vamos, a gente faz as escoras, né? Bota ali uma viga de sustentação, aquela parede inteira que estava fazendo ali o quadro de sustentação da casa, né? Vai sair, a viga vai fazer a força necessária e você vai ter o vão livre, normalmente. Exatamente. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Muita maior dúvida sobre reformas em tijolo ecológico. A gente acabou de falar isso. Vou emoldurar a frase do Murilo. Façam o levantamento topográfico. Aqui na região a economia nesse item é completamente absurda. Muito bom aí, Murilo. O Caba gostou da tua frase. Tem Porque como assim, a fazer... gente. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei encabulado é profissional fazer projeto sem topografia. E é uma coisa que existe muito Acontece no muito. mercado de trabalho Acontece hoje. muito. É muito incrível. Você vai se deparar com vários profissionais que não tá nem aí. E aí, assim, eu fico pensando, meu Deus, e na hora da construção? Eu acho que o nosso... O que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando abrir a cabeça de um por um, certo? Eu acho que é um trabalho aí para a vida toda, não vai acabar. Um trabalho não acaba. Água mole E e pedra aí, dura. a gente... Tanto bate Bate até até que que fura. fura. Como é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que ter bastante paciência. Tem que ter bastante paciência. Aí, a Amanda, por exemplo, ela fala de umas coisas. Quando ela foi me apresentar tijolo ecológico, o que tu tá falando? O que é isso aí? Isso aí não vai dar certo, não. O que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, não deve prestar. É isso uma pauta importante também, né? O pessoal, muitas das pessoas, principalmente quem não segue, né, assim, em relação à construção sustentável, é um medo, né, da durabilidade dos materiais, essas coisas. E assim, as pessoas esqueceram, né, que tudo começou com esse tipo de construção. Na antiguidade, né, era feita assim, as construções estão aí até hoje, as que não foram demolidas, né? Então, assim, Muita terra. é muita em relação à resistência, né, e qualidade, é o que existia antes, é o que é de melhor, né? E aí, por conta do capitalismo, né, da nossa sociedade, aí veio, né, as outras técnicas. Não, realmente. Veio a modernidade nos anos 1900, no século XX, né, que se diz. Aí veio aço, muito Modernismo. aço, baixou muito o preço do aço, baixou, foi o cimento foi inventado, né, o Portland. Aí o pessoal começou, e o concreto armado depois, né, juntou os dois, virou concreto armado. Aí isso abriu muito as possibilidades construtivas. Ter essas Sim, com casas com linhas certeza. retas era muito impensável. A gente precisava de arcos para poder fazer os vãos. Ele não tinha outro jeito. Então é excelente que haja as tecnologias. Excelente. Sim. Aí, Sim. por estar essa promoção muito grande ao longo do tempo, acaba que fica muito enrijecido algumas coisas, outras coisas foram ficando mal vistas, né? Uma casa de terra, de taipa, ela, não, isso aqui é casa de gente que não se modernizou ainda, né? Aí, aquela coisa, né? É a história acontecendo. Aí a gente não tem como dizer quem é que é o vilão e o bonzinho, não, nessa história. Eu sei que o nosso trabalho hoje em dia é falar um pouco
de coisas que não deveriam ser marginalizadas, assim, né? A construção com terra é uma Isso, delas, isso, tijolo ecológico que não é cozido, né? isso. O tijolo ecológico não é cozido de terra crua, ele traz uma biofilia muito maior para as pessoas e a gente gosta de falar muito sobre isso. Mas a gente tem aqui, né? A gente tinha uma pergunta aqui que era sobre sobrado. Dá para fazer sobrado com tijolo ecológico? Você pode fazer até 3 pavimentos, né? E a forma como você for fazendo a parte estrutural dele, porque tudo é relativo como você quer levar seu estrutural. Se você pensa em fazer o tijolo ecológico estrutural, você tem ali, né, um dimensionamento para que ele seja usado como estrutural. Agora, se você mesclar com outros materiais, aí o céu é o limite. Realmente o céu é o limite. E outra coisa, a gente foi na fábrica aí em Goiânia, que produz tijolos ecológicos e como é que se diz? On demand em português, com isso. Você tem como solicitar uma resistência para o fabricante. Olha, eu quero tijolo ecológico com 10 MPa. Ele, tá bom, eu faço. Tá aqui o preço, né? Eu faço. Acerta o tijolinho aqui ecológico com 10 MPa. Com tijolo ecológico 10 MPa. E ele faz também o maior, só você pedir, né? E pagar o preço. E você pede o maior, aquele de 30 centímetros. Aí dá para fazer, sabe, tem prédios de 20 andares com o tijolo cerâmico estrutural com 6 MPa de resistência. Como é que eles fazem? É claro que há pilares escondidos dentro da alvenaria, pilares grandes, escondidos, só que já se usa o tijolo como forma para os grandes, e para os pequenos a distribuição entre as paredes reduz a quantidade desses maiores que precisam ter, esses maiores de contraventamento, a caixa de escada, que é um Sim. contraventamento importante para prédios de 20 andares, mas prédios com alvenaria estrutural, de concreto e o bloco cerâmico, já existem, principalmente porque a gente tem uma norma muito detalhada sobre como utilizar eles em alvenaria estrutural. Mas o mesmo cálculo que se usa a alvenaria estrutural deles é análogo. É coisa de mudar poucos detalhes construtivos para usar tijolo ecológico e a gente começar a subir prédios com eles. Mas no momento que a norma que tem de tijolo ecológico é de requisitos, não é de estrutural, realmente a gente fala de sobrado, máximo ali 2 lajes, né? A gente está falando mais a caixa d'água. Uma questão que a gente Não, fala pode dizer. muito, uma questão que a gente fala muito quando o cliente nos faz essa pergunta sobre relação a outros pavimentos, né? Primeiro, é uma fundação bem estruturada com cálculo para essa obra, né? O que a gente vai mesclar de estrutura, né? Por exemplo, na casa do Antônio foi eucalipto, porque o eucalipto estava ali para maior, né, tipo, mais barato, mais tranquilo de se usar, porque a região dele tem esse material. A gente pode fazer igual o Paulo Trigo, que faz estruturas metálicas, né? Ou até mesmo o tijolo ecológico, né? Fazendo com que tenha o dimensionamento para a execução correta da obra, né? Então, todos esses parâmetros são analisados no decorrer do desenvolvimento do projeto para que a gente tenha um sucesso ali na hora de transpassar tudo para a obra, né? Bom, excelente. Eu acho que a gente conseguiu passar muitas informações boas aqui para o pessoal. Não só a história de vocês, mas dicas importantes. Eu queria já encerrar aqui, mas vou dar uns recadinhos finais, certo? Que sobre mais uma vez a gente falar aqui que qualquer dúvida que você tenha sobre nossos cursos e tudo, entre em amandafernando.com.br e pode se cadastrar lá. Aí você vai entrar num grupo de WhatsApp, leia a descrição do grupo do WhatsApp. Lá nesses grupos a gente manda as mensagens dizendo quando vai ter
aulas grátis ao vivo e todos, que é o nosso intensivão da construção, que a gente faz todo um apanhado das principais itens do acervo de construção de baixo custo sustentável. E entre lá e vai ter o quê? Na próxima semana, segunda-feira, 7 da noite, vai ter a primeira aula gratuita, intensiva, os primeiros passos para vocês saber viabilizar a sua construção. E a partir daí a gente vai falando os próximos passos, vão ser 3 aulas, e a gente fala como é que entra mesmo no acervo de construção, passando primeiro por esse intensivão da construção, certo? Eu queria agradecer a todos que participaram aqui no chat e assistiram a gente. Então, ajudando aqui a divulgar aqui o nosso trabalho e o quanto a gente acha interessante essa possibilidade de construções de casas de uma forma de pensar mais harmônica com o meio ambiente, mais eficiente. E eu queria agradecer também a Mood Arquitetura, o Murilo e a Débora pelo tempo deles e por mais muitos trabalhos juntos que a gente deve estar fazendo. A gente agradece também, foi um prazer imenso estar contigo e é uma honra para nós fazer parte de tudo isso e só tenho a agradecer mesmo, porque foi muito bom e sempre é muito engrandecedor. Então, assim, o pessoal que está nos assistindo, fiquem atentos mesmo com o curso, porque é de uma grande valia mesmo, irrisório o valor que ele custa, essa que é a verdade. Poderia custar muito mais, que ainda seria muito econômico, porque o que traz é muito maior, né? O conhecimento que traz é muito mais enriquecedor e é muito gratificante acompanhar de tão perto o trabalho de vocês, é muito bom mesmo. Os clientes, quanto mais quanto mais vocês sabem, né, mais vocês podem mandar na gente e mandar na obra, porque vocês vão saber. Exatamente. Obrigado, pessoal, e sucesso para todos nós. Muito obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.